Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre o medo, né? Porque o medo tem anulado a fé de muitas pessoas, o medo tem neutralizado, tem feito muitas pessoas ficarem paralisadas diante de situações, diante da vida e dos seus sonhos. Estaremos falando hoje sobre a princesa que encontrou Moisés lá no Rio Nilo. Nós vamos estar falando hoje que essa mulher foi corajosa, que essa mulher foi forte, sim, mas que acima de tudo, ela venceu o medo, pois o medo está aqui para mim, para você, para todos, mas ele está aí para que nós venhamos superar, para que nós venhamos através do medo vencer e fazer o que é certo. A Bíblia diz que ela foi se banhar lá no rio, ela com as suas servas, e ela ouviu o choro de uma criança. As servas trouxe o cesto e lá dentro havia o menino. Bom, a Bíblia diz que ela teve compaixão do menino, né? Ela teve amor, ela teve misericórdia daquela criança. Ela sabia que era um menino hebreu, porque lá na Bíblia fala sobre isso, né? Ela teve compaixão e disse: esse é um menino hebreu. Vamos lá. A princesa lá do Egito, né? A filha de Faraó. Ela sabia da ordem do pai dela de matar todos os meninos hebreus? Sabia. Ela sabia que se o menino crescesse, os guardas viriam e jogariam ele lá no Rio Nilo para morrer afogado? Sim, ela sabia. Então vamos parar para pensar agora. Você acha que diante daquela situação, a irmã de Moisés se aproxima e fala: olha, eu posso arrumar uma pessoa para amamentar ele, para cuidar dele para você? E ela aceita a ideia e ela diz para a mãe de Moisés, né? Você vai cuidar dele, você vai amamentar. Quando chegar numa idade, você vai trazer ele de volta para mim. Foi tão simples assim? Ela levou, cuidou e depois a princesa veio e pegou Moisés? Não. Vamos parar para pensar um pouco. Diante daquela situação, óbvio que ela pensou como que ela ia fazer para levar aquela criança com ela. Porque a ordem do pai era certa e ela sabia que muitas crianças morreram por conta desse decreto. Mas ela não deixou com que o medo viesse paralisar ela. E ela tomou uma atitude. Então Moisés foi levado pela mãe, foi criado, foi cuidado. Agora para pensar aí comigo. Olha como ela foi corajosa mais uma vez. Será que ela simplesmente confiou numa mulher que ela nunca nem viu na vida? Ela confiou naquela menina? Ela deixou levarem o menino no qual ela queria para ela? Claro que não. Isso me faz pensar que ela deixou lá na casa de Joquebede uma serva para ajudar Joquebede no que fosse necessário. Porque ela não ia simplesmente deixar uma criança que agora era dela na mão de uma desconhecida, sem uma proteção. E como os guardas estavam matando os meninos, jogando no rio, então aquela criança chorou, aquela criança brincou. É uma criança, como qualquer uma outra, né? Então, para mim, no meu pensar, ela não simplesmente deixou Joquebede de uma serva lá. Ela deixou uma garantia. Eu acredito que também havia um guarda da sua confiança, que guardava aquela família, que protegia aquele menino, para que ele não viesse ser morto. E será que foi tão simples assim levarem o menino para o palácio e tudo certo? É claro que não. Ela venceu o medo, mas ela teve que ser muito forte para poder realizar isso que ela desejava. Ela teve que ser muito forte, passar por cima de muitos obstáculos. O obstáculo primeiro que começou lá no rio, porque com certeza, você acha, se eu fosse uma das servas, seria a primeira a dizer: mas como que a gente vai levar esse menino? Seu pai já vai matar ele. Se a gente deixar ele aqui, ele vai morrer. Se a gente levar ele, ele vai morrer. Então, melhor evitar confusão. Vamos deixar ele aqui. Com toda a minha certeza, houve uma discussão ali. Mas ela não se intimidou diante dos maus pensamentos. Ela não se intimidou diante das palavras negativas de ninguém. Ela simplesmente venceu o medo e ela fez o que ela queria. Tanto é que depois ela vem e ela coloca o nome, né, de Moisés, que das águas eu o tirei. E ela recebe Moisés como um presente de Deus para a vida dela. E ela teve que ser muito forte e corajosa para poder realizar essa tarefa. Então, eu quero deixar para você hoje aqui essa mensagem. Às vezes, o medo tem te paralisado. Às vezes, o medo tem te feito ficar neutralizado diante de algumas situações,
diante dos seus sonhos, infelizmente diante da vida. Pessoas que por conta do medo têm deixado de sonhar, têm deixado de viver, têm deixado de conquistar, porque tem medo. Medo se não der certo, medo do que vai acontecer, medo do que as pessoas vão pensar, medo do que as pessoas vão dizer. Eu quero dizer para você que você tem que vencer o medo, porque o medo não está aqui para nos dominar, para que tenha domínio sobre nós. Pelo contrário, o medo está aqui para que através dele nós possamos vencer e mostrar, provar para nós mesmos o quanto nós somos fortes e poder superar. Tá? Deixo para você essa mensagem. Você que até então tem tido medo de realizar, de começar algo, de fazer alguma coisa, de fazer uma faculdade, de trabalhar, de fazer qualquer uma coisa. Você que tem tido medo de perder o seu casamento, tem medo de alguma coisa, seja qual for o seu medo. Vença esse medo. Não dê ouvido ao medo, porque é ele que neutraliza a sua vida, é ele que neutraliza a sua fé. E uma vez você com medo, óbvio, você terá dúvidas. E aí não tem como Deus trabalhar em seu favor, não tem como Deus abençoar a sua vida se você deixar com que o medo seja mais forte do que você. Tá bom? Eu espero que você vença esse medo e que Deus te fortaleça para que através da tua coragem, da tua disposição, você vença não somente o medo, mas todas as adversidades, todas as barreiras, todas as dificuldades que você encontrar pelo caminho, tá bom? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, nos ajude a crescer, estamos numa meta aí para